Boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje vamos dar início à nossa primeira aulinha da disciplina de Gestão de Sistemas de Saúde. Quando a gente analisa a primeira aula, a gente vai falar sobre a saúde no Brasil e no mundo. Quando a gente pensa, e o que é que se associa à garantia de uma boa qualidade de vida, uma boa saúde? A saúde em si, ela vai estar sempre associada à expectativa de vida da população, acesso a uma boa alimentação, acesso a métodos profiláticos, acesso a uma medicina de qualidade, acesso ao hospital, acesso a um bom sistema de saneamento, porque a gente sabe que a maioria das doenças elas são advindas da má qualidade de água. E aí a gente também, pelo fato de ser um país tropical, a gente tem várias doenças que acompanham a gente no decorrer do ano, como a dengue, chikungunya, a malária, a febre amarela e outras mazelas que acompanham a nossa vida. Bom, associar a vida, a qualidade de vida das pessoas, quando a gente pensa que no início da colonização brasileira, no início das expansões marítimas, o Brasil em si, quando chegou aqui no Brasil colônia, a gente encontrou o quê? Encontrou os índios, aqui com a chegada dos europeus. E os povos indígenas, a gente sabia que eles tinham os problemas de saúde deles, mas eram doenças dos indígenas. Aí chega o europeu cheio de mazela e traz justamente para esse povo que não tinha todos esses anticorpos e, infelizmente, trazem a morte para eles. A gente sabe que o Brasil, colônia, o que era uma colônia? A colônia era praticamente um local de exploração e que muitas pessoas que vinham para cá eram para pagar, inclusive, suas penas lá para o lado de Portugal para cá. Então a gente recebeu muita prostituta, muito traficante, muito ladrão que vinha pagar sua pena aqui no Brasil. E essas pessoas tinham vários tipos de doenças, vinham com várias doenças, né? A gente sabe que as DSTs, a questão da gripe, que era uma coisa que os índios não estavam acostumados a ter, e a gripe dizimou vários e vários indígenas. E aí você tem ideia, durante aproximadamente 400 anos, que dá mais ou menos 389, 390 anos, que foi mais ou menos a duração da colônia do Império, pouco ou praticamente nada foi feito com relação à saúde aqui no Brasil. Primeiro que nem havia políticas públicas estruturadas, a gente não tinha grandes centros de atendimento à população. A população sofria, seja os indígenas, seja os escravos, seja aquelas pessoas que vinham para cá trabalhar. E os pobres e os escravos eram quem mais viviam em condições precárias, vida dura, trabalhavam várias horas, adoeciam, às vezes morriam trabalhando. E para sobreviver já era difícil, porque às vezes não tem nenhum acesso a uma alimentação digna. Diga-se de passagem, ter acesso à saúde, ter acesso a um médico. Isso era luxo dos colonos brancos, aquelas pessoas que tinham dinheiro, que viviam, que tinham terras, que tinham posses, que tinham acesso fácil aos médicos e principalmente aos remédios. A gente sabe também que nesse período, muitos das pessoas que precisavam ter um acompanhamento médico ou acesso a algum tipo de medicamento, ele ia buscar nos boticas. O nome é bem feio, né? Mas era os boticários, que eram aquelas pessoas que já tinham um certo conhecimento na área de farmacologia, que manipulavam algumas fórmulas e as vendia para as pessoas que estavam moribundas, estavam com algum tipo de doença. E aí eles tinham acesso a esse tipo de tratamento. Em muitas situações eram tipos de medicamentos que eram fitoterápicos. E a gente sabe que o medicamento fitoterápico, para ele ter uma reação, né, para uma reação de melhoria, de cura da doença, ele demora um pouco mais do que esses que a gente vê hoje. E a gente sabia também que nesse período os próprios médicos, quando eles receitavam ou vendiam algum medicamento nessa época, eles também se submetiam aos boticas e pegavam aquelas fórmulas que eram manipuladas pelos boticários e eles vendiam também para esses nobres que tinham dinheiro nessa época.
Eu acho que a gente sofria muito, primeiro, porque a nossa economia nessa época ela era uma economia de agroexportação. O Brasil dessa época ele contava muito com pouquíssimas cidades, ficou até redundante, né? Contava muito com pouquíssimas cidades. Tu imagina, numa escala, essas cidades em termos de estrutura, como é que era? Não tinha integração eficiente, não tinha estrutura, não tinha saneamento, acesso à água, ou até acesso a mercadorias, a circulação de mercadorias por essa localidade já era um pouco complexa. Os espaços das casas eram extremamente precários e às vezes o máximo que uma casa dessa te dava era só um teto para você conseguir dormir e de maneira precária. Aquelas festas iam entrar alguns tipos de inseto, a gente nessa época não tinha conhecimento dos tipos de doenças que tinham, aquelas doenças de uma área tropical, e acometia as pessoas que moravam nessas regiões e que às vezes nem sabiam o que estava acontecendo, morriam. Além dos fenômenos climáticos violentos que a gente que tinha nessa época, e que a estrutura das casas já não conseguiam comportar. E às vezes desabavam em cima da cabeça da pessoa que estava dormindo. Outra coisa mais complicada ainda é que pelo fato de você não ter um saneamento básico, as pessoas faziam necessidade às vezes dentro de casa e jogavam pela janela. E ainda dizia, cuidado, lá vai. E para piorar ainda, o espaço dessas vilas precárias elas eram propícias ao desenvolvimento de várias epidemias, como a epidemia da febre amarela, varíola, tuberculose e sarampo. Imagina você se deparar com doenças nessa época que você não tem nem vacina, você não tem nem a quem recorrer. É só os boticas que manipulavam as fórmulas e às vezes elas não eram eficientes até porque não tinham conhecimento, notório saber para manipular uma fórmula capaz de vencer a febre amarela, sarampo, tuberculose, varíola, e várias pessoas, infelizmente, morriam nessa época. O maior problema não era nem tanto essa questão das doenças, mas a higiene, que era muito precária. O xixi, o cocô, ele era lançado pela janela. Imagina alguém passando na hora e o cara levar uma merdada na caixa dos peitos. E era muito comum, cara, assim, gritava, né, para dizer às pessoas para ter cuidado na hora que estavam passando, quando o cara terminava de fazer a necessidade fisiológica dele. Água vai! Aí jogava o que? A urina pela janela, jogava o cocô, fazia descarga no cara, né? Descarga porque não tinha, mas jogava o cocô pela janela e às vezes pegava nas pessoas que estavam passando. E quem ficava responsável, imagina o cocô na frente da casa, o xixi, aquela condição deplorável de higiene e que muitas das vezes a limpeza ela era imputada aos escravos, que para piorar pegavam esses dejetos, o cocô, e eles levavam para um leito no rio, jogavam um leito no rio, ou levavam até o mar, jogavam no mar. E para piorar mais ainda a situação da qualidade de vida dentro dessas vilas e a proliferação de doenças, para piorar mais ainda a questão da saúde nessa época aqui no Brasil. É óbvio que quando chega num momento com que a gente vê na história a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, lembrando que isso foi em 1808. E o Brasil, imagina, de 1500 a 1808, 308 anos depois, é que após a vontade, né, da família real vir para cá, é que realmente as mudanças começaram a acontecer. Então a gente começou a ter a fundação das primeiras medidas, diga-se passagem, assim, com relação a uma possível melhoria, tanto não só da saúde, mas como a questão da estrutura, foi a fundação de alguns cursos universitários, foram criados aí o curso de medicina, de cirurgia, os cursos de química, cursos na área de médico cirúrgico, dentro do Real Hospital Militar de Salvador. E assim, aos poucos, os médicos estrangeiros eles foram substituídos por médicos brasileiros que já eram formados no Brasil. Mas você vê a quantidade de médicos que se tinha nessa época, era muito pequena. É óbvio que começou a haver uma maior demanda em termos de oferta de médicos com o tempo. Imagina que em 1808 foram fundados
essas universidades, esses cursos na área de medicina, e em média 5 anos depois é que começou a ter essa oferta de médicos. Mas lembrando que essa época a população ainda tem que recorrer aos boticários. E os médicos ainda eram um privilégio para os poucos. Nem todo mundo tinha condição de pagar um médico. Imagina um escravo vai ter condição de pagar um médico. Falava-se filantropia, a filantropia ficava à mercê da Igreja Católica, da Igreja Protestante, que fazia algumas campanhas dentro da sua filantropia para tentar diminuir um pouco essas discrepâncias com relação ao acesso à saúde, uma saúde digna, básica, para poder curar as pessoas, curar as pessoas que demandavam, que precisavam desse acolhimento da saúde. E aí, só para você ter ideia, por esse movimento filantrópico, tanto dos evangélicos, quanto dos protestantes, dos católicos, da comunidade espírita, que chegou em média aí a aproximadamente 2.100 unidades de saúde que foram espalhadas pelo território brasileiro, que tem essa função de ajudar, de acolher as pessoas que estavam moribundas, as pessoas que estavam doentes. Então, muita coisa ficou na mão das Santas Casas de Misericórdia, que realmente foi quem realmente tentou resolver o problema da saúde e acesso à saúde no Brasil. E na próxima aulinha, para não ficar tão cansativo para vocês, a gente falar um pouco dessa questão da saúde no mundo. Ok? Vamos para a próxima aula. Fiquem com Deus.